Olá pessoal, muito boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para fazer a leitura de mais um capítulo do livro. Hoje, dia 20 de 4 de 2021, e o capítulo que vamos ler é o capítulo 23 do livro Dos Grandes Pecadores Nascem os Grandes Virtuosos. O título desse capítulo é Eus de Bruxaria ou Entidades Tenebrosas. A palavra bruxaria, ao bem da veracidade dos fatos, significa o fenômeno ou processo de transformação. Há transformações materiais e espirituais. Na esfera das transformações espirituais, temos dois tipos de transformações: transformações brancas e transformações negras. A branca é a transformação em direção ao bem, e a negra é a transformação em direção ao mal. Define-se o substantivo feminino bruxa como sendo o designativo do agente operador de magia. A palavra magia traduz o significado de transformação. Então, o bruxo é um operador de transformação, ou para o bem ou para o mal. Os que operam transformações para o bem são chamados de bruxos brancos, e os que operam operações para o mal são chamados de bruxos negros. Os espiritualistas progressistas são aqueles que processam verdadeiras transformações fenomênicas para o bem. Eles transformam a água em vinho, as doenças em curas, as mortes em vidas, etc. Os espiritualistas retrógrados são aqueles que processam transformações para o mal. Eles transformam a saúde em doença, as vidas em mortes, etc. Os grandes bruxos ou magos da loja branca são aqueles que transformam a si próprio, transformam seus defeitos em virtudes da alma. E os maiores bruxos ou magos da loja negra são aqueles que transformam as virtudes da alma em pecados. Dizem que antigamente as bruxas negras e zangões andavam no cabo de vassoura, e hoje como é que elas andam? Naturalmente andam de carrões do ano, dos últimos modelos, motos, navios, iates, aviões, etc. Pois bruxos modernos somos todos nós, que possuímos os eus da bruxaria, a má vontade, a preguiça, a traição, o egoísmo, etc., que nos tiram a capacidade de amor, de alteridade, de solicitude, etc., etc. Naturalmente que a bruxa andando de vassoura é uma figura simbólica, onde vassoura simboliza o processo de limpeza, de morte do ego, numa transformação branca que as bruxas negras não fazem. Ao invés de se aproximarem da vassoura para o trabalho sobre si mesmas, usam-na para passearem, fazerem turismo. É duro saber que muitas pessoas honoráveis, cidadãos de renome, religiosas, místicas, etc., carregam dentro de si mesmas, ao vivo e a cores, o eu da bruxaria. Os eus de bruxaria, ao agir em nosso espaço psicológico, nos tiram a capacidade de prontidão em servir o nosso semelhante. Os eus de bruxaria agem imperceptivelmente em nossa psique e nos coloca para agir em favor do cessamento do livre-arbítrio dos seres humanos e dos demais seres vivos,
levando-nos a tecer ações que impeçam a liberdade, o amor e a paz dos outros seres vivos, através do eu da bruxaria. Quantos projetos, namoros, casamentos, etc., já não foram desfeitos, ou tentando-os a se desfazerem? Através do eu de bruxaria, quantos passarinhos e quantos animais já foram para o cativeiro, presos, condenados a viver em pequenas gaiolas, em aquários, para o resto da vida, sem haver cometido nenhum crime? A bruxaria não está presente somente na mulher e no homem velho, muito feios, como uma verruga no nariz, com suas poções e macabras gargalhadas estridentes. Não está somente em quem faz magia negra e encantos para impedir o desfecho natural das coisas de acordo com a lei divina. A bruxaria está presente em todos nós que somos portadores dos eus de bruxaria, que inconsciente ou conscientemente fazemos encantos para prejudicar as pessoas, ou que deixamos agir através de nós os eus da bruxaria por ausência de autoobservação. Na verdade, não há entre os magos negros a dita bruxaria branca, como eles se intitulam. O que há na realidade é magia negra. Há ali transformação pelo mal e para o mal, e não a magia branca, transformação para o bem. Entretanto, nem os bruxos negros e, às vezes, nem os ditos brancos são magos brancos de verdade, pois a magia branca leva em conta o livre-arbítrio das pessoas e a vontade da lei divina, e nunca age contra a natureza. Os bruxos negros autênticos são aqueles que metem conscientemente o corpo físico na quarta coordenada e na quinta dimensão para fazer magia negra, sugar energia dos outros e efetuar todo tipo de maldade. Um dos princípios gnósticos dizem: só vemos nas outras pessoas tudo aquilo que temos dentro de nós, tudo aquilo que somos internamente, é o que se constitui na condição essencial para que a gente nos identifique nos outros, tudo aquilo que temos em nós mesmos. Ao longo de nossas muitas existências, certamente criamos e fortalecemos os eus de bruxaria, envolvemos em algum tipo de ritual de alguma sociedade oculta que praticava algum tipo de magia negra, consciente ou inconscientemente, nos envolvemos com a magia negra e firmamos pacto com a loja negra. Isso, infelizmente, é um fato que nos torna imprestáveis para a loja branca, na senda iniciática até que estejamos na quarta iniciação de mistérios maiores. A loja negra possui belos templos aqui no mundo físico e também os possui no astral. Ela possui todo tipo de artifícios para aliciar os seus sequazes de maneira muito sutil. E quanto menos se espera, estamos formando pacto com essas instituições. Assim sendo, temos que auto-observar para descobrir dentro de nós mesmos os eus psicológicos da bruxaria. Há os bruxos autênticos da loja negra, que consciente e deliberadamente se interessam e praticam a magia mediúnica, a feitiçaria, os encantos, poções mágicas, etc. São aqueles que interessam secretamente por assuntos de bruxaria negra e
sobe ao mundo astral, onde trabalha dentro dos salões da loja negra, por se constituir em magos negros terrivelmente perversos. Por outro lado, há os bruxos negros inconscientes, que certamente levam dentro de si dezenas de agregados psicológicos. Qualquer pessoa portadora de os de bruxaria já deve ter procurado em alguma época da vida algum bruxo autêntico que mexesse com simpatia, encantos, feitiços, magia, etc. Qualquer indivíduo revestido de eus, de bruxaria, já procurou algum desses livros de capa preta para pesquisar encantos, mandingas e simpatias e fórmula para conquistar o coração da pessoa almejada? A maioria das pessoas portadoras de eu de bruxaria recorre a algum bruxo que sabe fazer feitiçaria, sabe fazer encantos, trabalhos para conquistar aquilo que almeja ou até para prejudicar outras pessoas. Qualquer um de nós, estudante de espiritualidade progressiva, que se auto-observa, pode ver a forma muito discreta de ação do eu de bruxaria, como se manifesta no sentimento, sutilmente no nosso sentimento, no nosso espaço psicológico, no nosso pensamento, no exato momento, quando forçamos outras pessoas a agir livre arbítrio, quando queremos alguma coisa, insistimos muito. Desta forma, o eu da bruxaria está presente em muitos vendedores, em quase todos os missionários e pregadores das mais diversas religiões, nos pais que forçam os filhos a fazer as suas vontades, o que eles querem nos estudos, na vida amorosa, sem se importarem com as reais vocações, desejo, etc. de seus filhos. O venerável mestre Rabulu nos ensinou que a loja branca nos permite insistir até 3 vezes em uma determinada coisa com alguém. Ao passar disto, é eu de bruxaria que age e tenta forçar a barra para tirar o livre-arbítrio da outra pessoa. Também o simples fato de chegarmos aonde há 2 pessoas conversando e metermos a conversa no meio, consequentemente mudando o assunto, já se caracteriza a atuação dos eus de bruxaria. O eu de bruxaria passou um percentual de... o eu de bruxaria possui um percentual de essência enfrascada dentro de si e precisa ser auto-observado de instante a instante e eliminado se quisermos seguir pelo caminho reto. Se não auto-observarmos e extirparmos os eu de bruxaria que temos em nossa psique, por mais bem intencionado que sejamos, acabamos fortalecendo tais eus da bruxarias e fazemos mau uso do conhecimento esotérico. Toda pessoa que comece a trabalhar com mantras, invocações, rituais de consagração, magia sexual, etc., e que não esteja eliminando o ego de momento em momento, acaba se transformando num mago negro, representa um perigo num grupo de estudo e acaba fortalecendo muitos seus eus psicológicos de bruxaria. Há padres, bispos, pastores e missionários, apóstolos e profetas pertencentes às mais diversas igrejas que possuem eus de bruxaria muito robustecidos. Há entre estes aqueles que tentam a todo custo convencer pessoas para suas fileiras, a qualquer custo. O estudante de espiritualidade que não trabalha a morte do eu acaba tendo
as faculdades da clarividência, da clariaudiência, telepatia, etc., dominadas pelo ego e se tornam nocivo às demais pessoas do grupo de estudo, o ego usa tais faculdades em seu proveito próprio. As pessoas que desenvolvem as suas faculdades sem passar pela dissolução do ego se tornam pseudo-videntes, pseudo-ocultistas, etc. O estudante de espiritualidade que não faz a morte do ego se equivoca, pensa que sabe muito, mas na verdade não sabe nada, pois é o ego que acaba dominando os cilindros de sua máquina para fazer o que bem entender com as suas faculdades. Tal ego, em posse das faculdades, começa a frequentar salões de magia negra no astral, faz pacto e escraviza tal pessoa pelo resto de sua vida. É muito nocivo numa organização espiritual o caso dos borboleteadores, daqueles que por falta de um centro de gravidade permanente, eles vivem frequentando diversas instituições, vários lugares ao mesmo tempo, não dão conta de que o simples fato de passarmos em frente a uma igreja, a um salão de magia, a uma casa de espiritismo, se tivermos a curiosidade para saber o que ocorre lá dentro, já se constituirá num fato mais do que suficiente para que à noite, durante o sono, o nosso eu de bruxaria se desdobre até aquele lugar sinistro e faça pactos com as pessoas que lá oficiam. Há pessoas que têm o eu de bruxaria tão desenvolvido que à noite, quando dorme, seus eus atuam dentro da loja negra, aliciando outras pessoas, fazendo mal por toda parte, por onde passam. Na maioria das vezes, a pessoa nem se desconfia disto. Entre estes estão os que possuem o eu do vampirismo e são catedráticos em roubar a energia dos outros, pessoas, tão somente com o olhar. Em matéria de eus de bruxaria, aquelas pessoas que têm o olho gordo, olho ruim, sangue ruim, mau agouro, etc. Aquelas pessoas que por onde andam até as plantas secam. Por isso muita gente costuma usar um galho de arruda atrás da orelha para se defender destes diabos. Há também o bola-murcha, aquele que quando chega a algum lugar baixa a moral de todo mundo e as pessoas se sentem mal com a sua presença. E tudo isso pode ocorrer sem que tais pessoas saibam o que estão fazendo, por ser adormecidas, ignoram o mal que fazem ao próximo. Todo aquele que aspira o despertar da consciência deve colocar a disciplina em sua vida e começar a praticar o fator morrer, fazer a morte em marcha de instante a instante, para extirpar o eu da bruxaria que vive dentro de si, se manifestando com maior ou menor intensidade. Para não arrumarmos mais para a nossa cabeça, devemos trabalhar o fator borboleteamento para não estarmos frequentando locais que façam rituais, salões de espiritismo, templo de magia negra em geral. Se tivermos a necessidade de irmos a alguma igreja, porquanto estamos vinculados ao mundo das relações, devemos nos auto-observar atentamente ali, enquanto lá estivermos, para eliminar aquele eu que surge ali dentro de nós, naquele momento, naquele eu curioso que quer saber o que acontece ali dentro, que se interessa por trabalho de magia negra,
por rituais retrógrados, por simpatias, etc., devemos levar em consideração o fato de que, ao ler livros de autores pseudo-esotéricos, de mediunismo, de goéticos, de encantos, de feitiçaria, simpatia, de magia negra em geral, nos leva a ficar ligado astralmente a esses autores pseudo-esotéricos, além de encordarmos o eu da bruxaria, o que nos conduz a fazer pactos com entidades negativas. Por isso devemos estar em alta observação sempre que entrarmos numa livraria e se identificarmos com algum livro desses espiritualistas, desse espiritualismo retrógrado, que nos chamam a atenção, devemos pedir à nossa Divina Mãe Kundalini para que elimine de nossa psique esse defeito, para romper com os pactos que tenhamos consciente ou inconscientemente feitos com a loja negra, através dos eus da bruxaria, e ganharmos o direito de visitar os templos da loja branca aqui e no astral. Temos que praticar corretamente os 3 fatores de evolução da consciência, que são morrer para os defeitos, nascer para as virtudes e sacrificar-se voluntária e conscientemente pela humanidade. Para aprofundamento no assunto, devemos ler os livros do venerável mestre Samael, principalmente do seu livro Mistério do Alto Florescer. Diz nesse livro, um textozinho, o seguinte: o sábio autor do livro Specimen of Brashna, Arthur Barnett, apresenta um caso extraordinário de bruxaria. Faz 50 anos vivia numa aldeia do condado de Summers uma velha que era geralmente considerada como bruxa. Seu corpo era seco e curvado pela idade, andava com muletos, sua voz era cavernosa, misteriosa, porém de simulada solenidade, de seus olhos brotava um fulgor penetrante, e sobre quem ela os pusesse deixava o mudo de espanto. De repente, um jovem saudável e moço de uns 20 anos da mesma localidade foi assaltado por um pesadelo tão persistente que sua saúde resultou afetada e num prazo de 3 a 4 meses ficou débil, pálido e fraco, com todos os sintomas de uma vida que se esgotava. Nem ele, nem ninguém dos seus duvidava da causa, e depois de celebrar conselhos, tomou ele a decisão de esperar acordado a bruxa. Assim, na noite seguinte, por volta das 11h30, percebeu uns passos calmos e sigilosos na escada. Uma vez tendo chegado amedrontado ser ao quarto, foi ao pé da cama, subiu logo nela e se arrastou lentamente até o moço. Ele deixou fazer até que ela chegou a seu joelho, e então alçou-a com ambas as mãos pelos cabelos, mantendo-a subjugada com convulsa força, enquanto chamava sua mãe, que dormia num quarto contíguo, para que trouxesse a luz. Enquanto a mãe buscava a luz, lutaram o moço e o ser desconhecido às escuras, rolando ambos furiosamente pelo solo, até que, ao primeiro vislumbre da escada, a mulher safou-se com força sobrenatural do jovem, desapareceu como um relâmpago de sua vista. A mãe encontrou seu filho em pé, ofegante ainda pelo esforço e com mechas de cabelos em ambas as mãos. Quando me relatou o fenômeno, disse Barnett, perguntei-lhe com curiosidade de onde havia tirado o cabelo, ao que ele respondeu: fui tolo em não haver logrado retê-la, pois isso teria demonstrado melhor a identidade da pessoa. Porém, no turvelinho das minhas sensações, fazê-la cair no chão
E a bruxa a quem pertenciam os cabelos teve o bom cuidado e não aparecer mais à minha vista, nem mais vir molestar-me à noite, pois havia levado uma boa surra. É raro, acrescentou, que enquanto a tinha segura e lutava com ela, embora eu soubesse quem devia ser, sua respiração e todo o seu corpo parecia de uma moça saudável. O homem a quem isto aconteceu vive ainda. Contou-me esse episódio mais de uma vez e por isso mesmo posso certificar sobre a autenticidade do fato. Pense o que quiser sobre a causa. Comentando o caso, diz o sábio Valdemar. Este relato contém 2 pontos de muito peso. Em primeiro lugar, ao jovem constava que seu pesadelo tinha por causa a bruxa que vivia na localidade. E também conhecia esta bruxa de seus fugazes encontros ao andar durante o dia em suas visitas astrais noturnas. Em segundo lugar, a bruxa, encurvada pela idade e sustentada por muletas, transformou-se ao cabo de vários meses, durante os quais ele foi se debilitando e se consumindo na imagem de uma exuberante moça, onde se há de encontrar a causa deste evidente rejuvenescimento da velha? Para responder a essa pergunta, continua dizendo Valdemar, devemos ter presente o mecanismo do Eidolon, o duplo. Se a aura que envolve e encobre aos seres representa também um reflexo fiel de seu corpo, de maneira que naqueles se encontram correspondentemente contidos com exatidão seus defeitos e debilidades, o corpo duplo apresenta, por assim dizer, uma marcante evidência que, por exemplo, se manifesta a miúde em feridas graves, de maneira que se pode sentir dores em um membro amputado há vários anos, e por certo tão intenso como se existisse ainda o mesmo. Esta involúvel integridade do duplo fundamenta-se no princípio criador de que a forma dada pela natureza, a congênita do ser, está contida numa espécie de primeiro germe. Neste, como na semente, encontra-se contida a estrutura de toda a árvore, acha-se oculto o ser em sua viva imagem, mediante múltiplas falsas ações e extravios, reflete-se no curso da vida o tecido vibratório astral que enlaça com o corpo primitivo. Com respeito aos corpos primitivos, desejaríamos assinalar ainda que o professor Hans Sperman, da Universidade de Edimburgo, obteve no ano de 1955 o Prêmio Nobel de Medicina e Psicologia, devido à sua comprovação em transcendentais estudos de que nos primeiros estados de desenvolvimento embrionário se acha ativo um escultor da vida, um ideoplástico químico que forma o protoplasma segundo uma imagem predeterminada. Partindo desse estudo, Sperman, o professor Oscar e Schotter, da Universidade de Yale, logrou comprovar mediante seus experimentos com salamandras que o escultor da vida não desaparece de modo algum, tal como Sperman havia suposto, após o tempo de desenvolvimento embrionário, senão que se mantém durante toda a vida do indivíduo. Um pequeno pedaço de tecido procedente de costumeira ferida de um homem poderia, segundo o professor Schatten, ao ser injetado em um terreno virgem e vivente, reconstruir de maneira inteiramente idêntica todo o corpo do homem ferido em questão. Acaso o experimento nos laboratórios de homúnculos conduziram algum dia
a reforçar praticamente de maneira insuspeita as teorias do professor Schatter. É óbvio que o abominável harpa deste cruento relato, mediante certos modus operandi desconhecido para o vulgo, pôde sugar ou vampirizar a vitalidade do jovem para transplantá-la a seu próprio corpo primitivo. Só assim se pôde explicar, cientificamente, o insólito rejuvenescimento do corpo da velha. É inquestionável que o idioplástico químico impregnado pela vitalidade do moço pôde reconstruir o organismo valitudinário daquela anciã, enquanto a vida do mancebo se esgota espantosamente. A velha fatal, de esquerdo conciliábulos tenebrosos, recobrava sua antiga juventude. É evidente que o rapaz teria capturado a velha se não houvesse cometido o erro de pegá-la pelos cabelos. Melhor teria sido se a segurasse pela cintura ou pelos braços. Muitas dessas árpias abismais, surpreendidas em flagrante, têm sido capturadas com outros procedimentos. Algumas tradições antigas dizem: se colocarmos no solo umas tesouras de aços abertas em forma de cruz, e se aspergirmos mostarda negra ao redor deste metálico instrumento, qualquer bruxa pode ser capturada. Causa assombro que alguns ocultistas ilustres ignorem que essas bruxas possam iludir a lei da gravidade universal, ainda que pareça insólita a notícia. Enfatizaremos a ideia de que isto é possível, colocando o corpo físico dentro da quarta dimensão. Não é de modo algum estranho que essas árpias, mantidas com seu corpo físico dentro da dimensão desconhecida, possam levitar e viajar em poucos segundos a qualquer lugar do mundo. É ostensível que elas têm fórmulas secretas para escapar do mundo tridimensional de Euclides. Em termos estritamente ocultistas, bem podemos qualificar essas criaturas tenebrosas como ginas negros. O organismo humano oferece certamente possibilidades surpreendentes. Recordai, amados leitores, a execrável Selene e suas imundas árpias, monstro com cabeça e pescoço de mulher, horrendos pássaros da ilha Estrófadas, que se encontram no Mar Jônico, providas de longas garras, têm sempre no rosto a palidez da fome, fúrias terríveis que com seu contato corrompe tudo que tocam e que antes foram formosas donzelas. A capital principal de todas essas abominações está em Salamanca, Espanha. Ali está o famoso castelo de Kringson, o salão das bruxarias, santuários das trevas, oportunamente citado por Richard Wagner em seu Parsifal. Vale, meu Deus e Santa Maria, se as pessoas soubessem tudo isto, buscariam o castelo de Gringson por todas essas velhas ruas de Salamanca. Entretanto, bem sabe que os divinos e os humanos que o castelo do Grau Negro se encontra nas terras ginas, na dimensão desconhecida. Às terças e sábados à meia-noite ali se reúnem essas bruxas com seus zangões para celebrar suas orgias. Quando alguma árpia dessas foi agarrada, boa sova, surra ou chicotada levou-a, pois as pobres pessoas ainda não sabem devolver bem por mal. É necessário sermos compreensivos e, ao invés de atolar-se no lodo da infâmia, melhorar a tais árpias, pois, por meio do amor, tomar como coragem o problema e administrar com sabedoria. Não julgueis para que não sejais julgados, porque o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida que medirdes sereis medidos. E porque, olha,
a palha que está no olho de teu irmão e não vês a viga que está em teu próprio olho? Ou como dirá a teu irmão, deixa-me tirar a palha do teu olho e eis aqui a viga no teu? Hipócrita, tira primeiro a viga de teu próprio olho, e então verás bem para tirar a palha do olho do teu irmão. Aquele que estiver limpo de pecado, que arroje a primeira pedra. Ainda que pareça incrível, é bom saber que muitas pessoas honoráveis, até religiosas, carregam dentro o eu da bruxaria. Em outras palavras, diremos, pessoas honradas e sinceras que em sua presente existência nada sabe de ocultismo, esoterismo, etc., leva, no entanto, dentro de si o eu da bruxaria. Venerável mestre Samael diz tudo isto, né? São demasiadamente fortes os eus da bruxaria dos candomblecistas e de todos os demais irmãos espiritualistas retroativos que configuram suas magias negras em cima de intensa agonia de animais para causar doenças, desconfortos, dores e até mortes em alguém, a mando de seus clientes ou por seus próprios interesses. Devido a isto tudo, é bem notável as opções destes pelo caminho retrógrado, em direção a Satã, já é um dado certo. Eles já não possuem nada de crístico em seus corações maldosos. Então, até aqui nós temos a leitura desse capítulo. Espero você no próximo capítulo. Entra aqui nas descrições do vídeo para você poder ler o livro em PDF e também na versão impressa, e para dar o seu ok e continuar conosco no estudo deste livro. Até a próxima, paz e reverência.